Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Que o favor de Deus chegue até a você nesta manhã, através desse vídeo. Eu não sei até onde o Senhor levará esta gravação, mas eu creio que tudo tem um propósito. Nós temos um propósito de Deus em tudo que nós vivemos nessa terra. Você não é um acaso, o que você está vivendo não é por um acaso, mas creia no seu coração que Deus está trabalhando em seu favor, e seja o que você estiver passando, creia que não há impossível para Deus. E eu espero em Deus que a minha história de vida te abençoe, te alcance, e eu gostaria de compartilhar com você nessa hora a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte
todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus está dizendo que em todas as coisas somos mais que vencedores. E você é mais que vencedor. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o Senhor tem te sustentado, tem te dado fôlego de vida, tem te dado o dom da vida. E na vida você é mais que vencedor. Somos testados todos os dias. A nossa fé em Cristo é posta à prova todos os dias das nossas vidas. E nós muitas vezes não pensamos, não sabemos do que vamos enfrentar amanhã. E eu gostaria de contar o meu testemunho de vida para você. Eu sou cristã, sou serva de Jesus, sou amiga de Deus, amo o Senhor e nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Desde quando eu tive um encontro com Jesus, desde quando Jesus transformou não só a mim, mas transformou o meu casamento, transformou o meu esposo, os meus filhos, eu nunca mais deixei os caminhos do Senhor, porque eu encontrei nele a paz, eu encontrei nele a vida, eu encontrei no livro da vida o sentido para viver nessa terra. Mas nós passamos por lutas. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu por mim e por você, Ele nos capacita a vencer as dificuldades, a vencer as adversidades. Porque, como diz o apóstolo Paulo, essa leve e momentânea tribulação produz em nós efeito de glória, e glória do Senhor para a glória do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu vivi neste ano. E para mim, quando eu conto o que eu vivi, eu confesso para vocês que eu volto um pouco há 7 meses atrás, e isso me causa hoje uma gratidão. Naquele tempo eu não conseguia entender muito o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Afinal de contas, as pessoas me perguntavam, mas você estava no Senhor, você estava servindo a Jesus? Como Ele pôde permitir você viver todas essas aflições que você viveu? Mas como a palavra de Deus disse, aquele que não poupou o seu próprio filho. Eu tive um processo na minha vida para poder entender que o Senhor não me poupou de passar por aquele sofrimento, e eu era fiel e sempre fui fiel a Ele. Mas muito mais do que a minha fidelidade a Deus, Ele permaneceu fiel e eu passei por aquilo e eu recebia o meu milagre e a minha vitória. Em março de 2018, eu acompanhando o meu esposo a trabalho, ele trabalha no interior da Bahia, e eu acompanhando ele como sempre fiz, fui para a Bahia, para aquela região da Bahia que fica bem no interior mesmo, longe de praias, longe da capital. E ali eu estava num dia normal, um dia comum. Eu acordei pela manhã, fui fazer meus afazeres de casa, de dona de casa, e quando deu meio-dia naquele dia, eu tive uma tristeza muito grande no meu coração, e ali eu comecei a adorar o Senhor com uma canção, e de repente me deu uma saudade muito grande dos meus filhos. Eu entrei para dentro do quarto, mas logo me levantei, fui almoçar, coisas que eu fazia no meu dia a dia. Mas já havia 5 dias que eu estava ali, e 2 dias antes de tudo me acontecer, eu tive um sonho, e naquele sonho eu passava por situações muito difíceis. E eram etapas, eram processos. E em todo o tempo o Senhor estava comigo, os anjos do Senhor, eu vi os anjos do Senhor comigo, mas era um processo tão longo, tão doloroso,
E naquela madrugada eu acordei, chamei meu esposo, contei para ele o sonho que eu havia tido, e ali nós oramos, nós nos prostramos diante do Senhor, e no final daquele sonho era exatamente assim. Eu conseguia vencer aqueles momentos difíceis, e na última etapa, o anjo do Senhor dizia para mim: a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu confesso naquele momento que eu não entendi muito o que Deus estava querendo me dizer, mas eu sabia que havia algo muito difícil pela frente e só a misericórdia do Senhor poderia me livrar ou livrar algum dos meus. E quando foi no outro dia, eu passei o dia pensando sobre aquilo e chamei o meu esposo e falei: nós precisamos muito de orar. E ali nós entramos para dentro do quarto, nos ajoelhamos, oramos, repreendemos todo o mal e comecei a tocar a minha vida ali normal. E passaram-se 2 dias para que tudo viesse a acontecer na minha vida. Eu almocei, como de costume, fui levar meu esposo até onde ele estava trabalhando, e ao retornar para casa, eu não estava me sentindo muito bem. Entrei para dentro do quarto, fechei a porta, e quando eu deitei, eu comecei a sentir uma dor muito grande em todo o meu abdômen. E eu não conseguia naquele momento me levantar para pedir socorro. A minha irmã estava no quarto ao lado. Eu não conseguia porque a dor tinha tomado o meu abdômen de uma forma. É algo que eu não consigo descrever em palavras para vocês. Até que eu fui me arrastando à porta e consegui bater a mão na porta e gritar por socorro. E minha irmã veio e correu atrás do socorro. Me levaram para o hospital da cidade. E ali no hospital, os médicos que estavam ali, que eu louvo a Deus pela vida deles, eles estavam ali, eles falaram: olha, o abdômen é uma caixinha de surpresa, nós não sabemos o que está acontecendo. Mas eu senti o meu abdômen doer muito e ao mesmo tempo eu pensava que eu não fosse dar conta, porque eu senti algo diferente no meu coração, ele batia de uma forma diferente e eu tive um medo de naquele momento eu sofrer um ataque cardíaco. E eles providenciaram a me enviar para um outro lugar próximo dali e que teria mais recursos do que onde eu estava. E parece que os céus fecharam. Nada era liberado. A ambulância, não conseguia liberar a ambulância para me levar. O SAMU que ia me levar não podia me levar. A ambulância da cidade, quando conseguiram a ambulância da cidade para me levar, não conseguiam achar o motorista da ambulância. Enfim, irmãos, tudo se fechou. Era como se um impedimento tremendo para que minha vida fosse salva estivesse descortinado ali na frente do meu esposo e na minha frente. O hospital da outra cidade não podia me receber porque já estava lotado, porque estava fora do horário deles. Enfim, uma luta se travava ali naquele momento. Depois de 1 hora, 1h30 de viagem, eu consegui chegar no local, passei a madrugada ali e no dia seguinte eu fui diagnosticada com apendicite. E meu esposo, numa tentativa de me trazer de volta para minha cidade, que é em Minas, o médico disse: olha, ela não aguenta a viagem, se ela der outra crise dessa, ela morre, porque a apêndice dela já está curada. Enfim, não tinha condição, eu teria que ser operada ali. Mas algo muito estranho começava a acontecer dentro de mim, o medo tomava o meu coração, algo tão difícil começava a acontecer, e eu comecei a ter medo, comecei a ter alucinações, o meu neurológico estava todo comprometido, todo abalado, e eu fui operada. E durante os 5 dias que eu fiquei internada ali, eu dei muito trabalho para minha família, para minha irmã, para o meu esposo, porque, irmãos, hoje eu entendo, mas naquele tempo eu não entendia. Eu não podia fechar os meus olhos, porque o medo tomava conta de mim, eu já estava sem dormir, eu sentia um abafamento, era algo terrível, era algo das trevas contra a minha vida. E eu sabia que isso era algo que não era no natural. E no 5º dia eles me liberaram e eu retornei para minha casa. Mas eu nem cheguei do lugar da Bahia da onde eu tinha partido, eu já comecei a passar mal novamente. Terminei de chegar em casa, quando foi à noite,
o meu abdômen começou a inchar. Segundo relatos da minha irmã, do meu esposo, eu parecia estar grávida de 9 meses. E ali começou a travar uma batalha muito grande. E eu retornei para o hospital e eu comecei a entender que era de fato chegado o meu fim, que não teria mais solução para mim. E eu pedia em todo o tempo para que eles me sedassem, porque eu não queria ver aquele sofrimento. Eu já me sentia muito fraca, eu já me sentia totalmente debilitada, sem forças para lutar. E vendo que a minha situação estava muito difícil, eu não queria que o meu esposo nem a minha irmã presenciasse ali a minha morte. E eu pedi para as pessoas que estavam me cercando ali, que tirassem meu esposo dali, para que ele não visse aquilo, porque era muito sofrimento. Conseguiram me retornar de volta para o hospital da onde eu fui operada, mais 1h30 de viagem, e quando eu cheguei lá, eu cheguei praticamente morta. Ali não tinha mais condição, não tinha mais veias para pegar, eu cheguei totalmente desidratada, eu cheguei com um batimento cardíaco totalmente alterado e as minhas funções estavam todas comprometidas. Ali começou uma luta para que eles conseguissem uma veia em mim, até que eles conseguiram me furar e pegaram as veias aqui do meu pescoço. E eu lembro que eu vi o meu esposo totalmente desolado e a minha irmã totalmente desesperada e uma junta de pessoas em cima de mim tentando salvar a minha vida. Eu estava inchando porque eu sentia as minhas mãos inchando como se elas fossem rasgar. E ali eles me levaram novamente para o bloco cirúrgico e começaram a retirar líquido da minha barriga. E eu me lembro que um médico chamou outro médico e mostrou tudo que tinha saído da minha barriga. E uma olhava para o outro e balançava a cabeça como se não entendesse. E foi quando eu escutei um médico dizendo assim, aqui mesmo só algo muito específico para descobrir o que está acontecendo. Eles tiraram 3 litros de líquido da minha barriga, que eram pus, sangue, tudo misturado, pisado, misturado. E eu comecei a pedir ao Senhor que eles não me operassem ali. Foi quando o médico olhou para mim e falou assim, eu não vou te operar aqui. E eu pedi para ele que me tirasse daquele lugar onde eu estava e me levasse para um quarto onde eu pudesse ficar perto da minha irmã e perto do meu esposo. E ali hoje eu percebo que eu comecei a perder a consciência, porque eu já me levantava, falavam coisas com coisas, e um sofrimento total. E eu me lembro do meu marido entrar e sair de dentro do quarto, a minha irmã, e eu me lembro de dizer a ele assim, meu bem, não me deixe morrer aqui, chama um avião, me tira daqui, eu quero voltar para Minas, eu quero poder despedir dos meus filhos. E o desespero tomava conta dele, porque era exatamente o que ele estava tentando fazer. E Deus é tão bom que levantou pessoas ali naquela cidade, parentes, família, e essas pessoas nos acolheu e trouxe, né, um suporte que nós precisávamos naquela hora. Foi quando o Rogério conseguiu uma aeronave para poder me tirar dali. E em todo o tempo o nosso plano de saúde tentava, mas o prazo que eles pediam não era o prazo que eu podia aguentar. Foi quando a minha irmã foi até o médico, perguntou para ele, olha, afinal de contas, qual é o quadro dela? Eu preciso saber quanto tempo mais ela aguenta. E o médico falou, ela aguenta até o meio-dia do dia de hoje. E ali meu esposo mais a minha irmã travaram uma batalha para tentar me tirar dali até meio-dia. Porém, o aeroporto mais próximo era 2h40 da onde eu estava e eu não aguentaria. E o nosso plano de saúde pediu um prazo até o final da tarde e eu também não aguentaria, eu também não suportaria. E porque eu já estava totalmente debilitada, eu já estava de fato perdendo a consciência. E foi quando uma pessoa, uma autoridade daquele lugar, conseguiu uma aeronave para que me tirassem dali e eles autorizaram o pouso ali mesmo naquela cidade, vendo minha situação
E eu me recordo que quando começaram a me remover dali, me encheram de panos molhados por causa da febre que estava muito alta. E eu me recordo como fosse hoje, como se fosse agora, o barulho da aeronave. Eu escutei aquele barulho e aquilo ali foi como uma luz no fim do túnel. O fato de eu estar voltando para Minas me alegrava, porque eu sabia que em poucas horas eu estaria num lugar onde eu ia rever os meus filhos. E aquilo me alegrava muito. E eles me levaram para dentro da aeronave e foi quando meu esposo entrou e eu olhei para ele e eu me recordo que eu falei com ele: ai, nós vencemos, como se aquilo já fosse uma vitória, como se eu contemplasse uma vitória na minha vida. E eu poderia contar riquezas de detalhes para vocês, mas é uma história muito longa e eu creio que Deus me dará a oportunidade de contar os detalhes para vocês. Muitas pessoas estiveram envolvidas nisso, muitas pessoas foram instrumento de Deus, porque ali na Bahia, irmãos, eles de fato não tinham recursos hospitalares para me atender, mas o recurso divino nunca faltou. Pessoas de Deus, eu nunca tive tão cercada de servos de Deus na minha vida, de enfermeiras, faxineiros do hospital. Aquelas mulheres eram servas de Deus, elas entravam adorando a Deus. Deus providenciou uma senhora que chegou numa tarde onde estava muito ruim, aquela mulher foi orar por mim, me ungiu, e eu via que Deus estava comigo. Eu sabia que se eu partisse naquele momento, o céu me esperava. Mas quando você depara com a morte, quando você se vê numa situação de morte, irmãos, nos falta muitas vezes a coragem, a esperança, mesmo sabendo que o lugar que me esperava era o colo do Pai, mas eu queria viver, eu queria rever os meus filhos, eu queria poder olhar para o meu esposo novamente, eu queria poder abraçá-los novamente. E foi quando minha irmã veio comigo até na cidade de Belo Horizonte, e a única coisa que eu me recordo é que eu pedi para que ela segurasse nos meus pés. E ali eu apaguei. E eu me recordo que eu entrei por um túnel, como se fosse a turbina da aeronave. E eu entrei por aquele túnel muito escuro e eu tentava voltar, mas eu não conseguia mais, eu não via mais nada. Foi quando, numa tentativa de volta, eu abri os meus olhos e eu vi uma asa de uma aeronave. Eu entendi que eu tinha chegado no aeroporto de Belo Horizonte. E naquela hora eu vi minha irmã em um movimento muito grande com os médicos, com os paramédicos, com aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, e vi que tinha uma luta muito grande para me salvar. Quando uma médica veio me atender, ainda fora da aeronave, e ela pediu para que eles colocassem mais rápido na ambulância e levassem para o hospital. E pediu para que atravessasse todos, ligasse a sirene e atravessasse bloqueios, que eu não podia perder tempo. Eu vi que a minha situação era de fato muito difícil. Irmãos, e eu cheguei no hospital, me passaram direto para a CTI, ali começou uma batalha de exames muito grande e muitas coisas eram levantadas que eu poderia estar tendo, mas não sabia nada de fato que era. Sabia que eu tinha feito uma cirurgia de apêndice e tinha complicado essa cirurgia. Era só o que eles sabiam. E começamos uma luta muito grande pela madrugada. E foi quando eles me colocaram, depois de todos os exames, no quarto lá, no bloco de CTI. E eu consegui abrir os meus olhos e eu vi no CTI um pastor muito amigo, muito querido por mim e minha família. Eu posso dizer que é um pai para mim. E eu consegui ver o pastor Antônio e ele não me reconheceu porque disseram que eu estava com muito inchaço, com muito edema. Eu sei que eu estava com mais de 100 quilos. E ali eu chamei por ele, eu tive força para chamar por ele e ele começou a orar por mim. E ele começou a repreender a morte
e eu vi que era algo terrível que estava acontecendo. Eu comecei a ter um entendimento, porque o meu espírito, ele estava alinhado com o trono de Deus, mas o meu corpo padecia, a minha alma estava sendo bombardeada por pensamentos e emoções, e tantos sentimentos. E ali eu passei, acredito eu que 5 dias no CTI, eles tornaram a me operar, limparam toda a minha cavidade abdominal, porque eu cheguei ali com infecção generalizada, com foco abdominal, a sepse, que as pessoas conhecem. Eu cheguei com pancreatite, eu dei entrada no hospital com derrame nas pleuras, princípio de trombose nas minhas pernas. Eu cheguei praticamente morta naquele lugar, desenganada pelos médicos. A minha médica, ela relatou para mim que ela não dormia, porque ela pensava a noite toda qual o processo, o que ela teria que fazer comigo, porque o meu caso era tão complicado e ao mesmo tempo uma pessoa tão nova. E eu já estava agradecendo ao Senhor, porque Ele ali me deu o privilégio de rever a Vitória novamente, de rever a Keilinha novamente, de rever as pessoas que eu amo. E eu nunca vou me esquecer de quando a minha filha entrou naquele lugar. Eu nunca vou me esquecer, jamais vou me esquecer disso, do sentimento. E quando eu pude rever meu esposo, porque ele veio direto para cá, andou 1000 quilômetros, e ver meu filho, e ver minha irmã ali do meu lado, meus pais, as pessoas que me amam. Muitos não podiam estar ali, eu sei que muitos queriam estar, mas não podiam estar. E ali eles me colocaram no leito, me levaram para a enfermaria, e eu comecei a me recuperar. Mas num prazo de 10 dias, os remédios não mais faziam efeito, eram muitos antibióticos, e eles não estavam fazendo efeito. Foi quando a médica me deu a notícia, numa sexta-feira de noite, que ia me operar no outro dia, às 11 horas da manhã, e naquela hora desmoronou. A minha esperança novamente foi por água abaixo, e porque eu não entendia o que estava acontecendo. E ela deixou bem claro que havia sim possibilidades de eu não retornar do bloco cirúrgico. E eu percebi que meu estado era muito grave, porque meu esposo, minha irmã, minha mãe, meus filhos, eles passaram boa parte da madrugada comigo ali no hospital, e eu tinha total conhecimento que eu não estava bem. E eu me lembro que eu conseguia sentir o cheiro, sabe, deles, assim, do meu lado, meu filho, assim, ele sempre mais caladinho. E naquela hora eu entreguei de vez a minha vida ao Senhor e falei: Pai, se o Senhor quer me recolher agora, se chegou a minha hora, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu estou pronta para ir. Eu não quero mais sofrer, eu não preciso mendigar vida nesta terra. Eu não quero amar a minha vida mais que a morte, porque eu sei que é o Senhor que me espera. Mas ao mesmo tempo, o olhar da minha família pedia para que eu ficasse, para que eu vivesse. E aquilo é muito difícil. Só de fato, quem viveu de frente com a morte compreende tudo o que eu estou falando. Foi quando a minha irmã disse que os meus pastores, eles iriam orar por mim no outro dia. E eu falei: eles têm que chegar bem cedo, porque eu vou operar às 11 horas, senão eles não vão conseguir me ver. E eles chegaram no outro dia de manhã, eu passei a noite, não dormi, apenas passei. E eles chegaram, e eu não me esqueço deles me olhando pela porta. Acho que nem eles acreditavam que aquela ali era a missionária Franciele, tão cheia de Deus, tão forte. E naquela hora uma irmã muito querida entrou
no quarto com o pastor. E ela é um exemplo de fé, de vida para mim. Ela venceu muitas enfermidades. Os médicos já tinham dado um laudo para ela de meses, de dias. E ela estava ali na minha frente. E eu me lembro que ela estava com óculos de sol. E eu falei, nossa, como a irmã está bem, né? De óculos de sol. E ela retirou os óculos de sol. Eu falei, nossa, a irmã já fez até uma plástica no olho. Mas ali ela não tinha feito plástica alguma. E o pastor e a missionária e a pastora começaram a orar por mim e começaram a clamar a Deus pela minha vida e começaram a injetar fé no meu coração, esperança no meu coração e começaram a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, vida, começaram a profetizar a vida de Deus. E naquela hora nós fomos interrompidos pela enfermeira, que falou que a médica ligou para ela e mandou religar todos os remédios. E eu falei, não pode religar não, eu vou operar, ela vai tirar todos os antibióticos, afinal não faz efeito. Ela disse, olha, eu vou verificar, mas ela mandou fazer isso. E ali ela voltou e disse, ela mandou ligar e disse que vai descer para conversar com vocês. E o pastor orou e ali uma atmosfera. É como se aquele céu de bronze que havia se formado lá no primeiro dia que eu passei mal, tivesse quebrado. Eu conseguia ver o sol, eu conseguia. E aquilo ali foi me dando a vontade de viver novamente, crendo que Deus estava ali comigo, que Ele era Deus de abundância de vida e que Ele tinha essa vida para mim. E foi quando os pastores saíram e a médica desceu. E quando ela chegou dentro do quarto, ela chegou com um sorriso aqui e emocionada. E começou a dizer, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como isso pode ter acontecido, mas eu pedi para que repetisse os seus exames agora pela manhã. E ontem de noite, quando nós fizemos os exames para fazer a sua cirurgia, seus exames estavam todos alterados. Eu vi que eu precisava te operar com urgência, mas hoje pela manhã, quando eu pedi para que repetisse todos os seus exames, Franciele, o seu organismo reagiu de uma forma milagrosa. Eu não vou te operar mais. Eu vou suspender essa cirurgia. Eu já cancelei a cirurgia. E eu não conseguia parar de chorar. O meu esposo chorava. E eu só pedia, liga para o pastor, ele precisa voltar, ele precisa voltar. E nós conseguimos ligar para a portaria, pedir para que ele subisse novamente. E quando ele subiu, ele me viu chorando, viu meu esposo chorando, e ele ficou meio que sem entender. E eu falei, pastor, um milagre aconteceu. O Senhor começou a trabalhar em meu favor. Eu não vou precisar de operar mais. E o pastor começou a dançar. E nós começamos a chorar, a louvar, a agradecer ao Senhor juntos, porque eu estava vivendo um milagre. Eu cheguei naquele lugar morta, com escaras pelas costas. Não tinha mais solução de vida, não tinha mais expectativa de vida para mim. E tudo foi de um momento para o outro, e tudo foi de uma hora para outra. E ali eu comecei a receber a visita de vários pastores. E todos que começaram e pagaram o preço de oração por mim, sempre diziam a mesma coisa, que tudo que eu estava passando, que tudo que eu estava vivendo ali, quando eles começaram a mover a noiva, a igreja do Senhor para orar, que Deus estava mostrando que tudo aquilo que eu estava vivendo era uma obra de macumbaria, era uma obra de feitiçaria que havia sido feita para que o meu esposo fosse desestabilizado através da minha morte, e que aquilo ali estava sendo atuado por causa do nosso trabalho secular, e que aquilo ali era algo feito. Irmãos, pessoas, não foram uma nem duas pessoas que falaram isso.
todos os pastores, todo o ajuntamento que se ajuntava para orar, Deus mostrava a mesma coisa. E Deus começou a levantar um exército para orar por mim. Deus começou a levantar igrejas do mundo, do país, de todos os cantos estavam orando por mim. Pessoas que eu nem conheço estavam orando por mim. E a palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada no inferno contra as nossas vidas prevalecerá. E essa palavra se fez verdade na minha vida. Porque, irmãos, eu não sei o que foi feito, eu não sei se foi feito. A única coisa que eu sei é que o Deus do impossível operou de forma maravilhosa na minha vida. O Senhor operou de forma tremenda. O Senhor foi o socorro bem presente no momento da minha angústia. E nenhum mal, nenhuma arma que foi forjada no inferno contra mim prevaleceu. Porque o Senhor esteve presente na minha vida, na minha situação, em todo o tempo. E ali, irmãos, eu comecei a viver todos os dias um milagre. O meu abdômen ainda tinha líquido, ainda tinha infecção. E novamente pediram exames. E constataram que o líquido na cavidade abdominal, de todo o meu abdômen estava secando de forma milagrosa. E que eu não ia precisar mais fazer punção, porque eu estava me recuperando. E ali começou um novo tempo de Deus para minha vida. Eu comecei a entender o que eu estava vivendo naquele momento. Eu me lembrei de Lázaro, quando Lázaro ainda estava enfermo, e Jesus foi em socorro de Lázaro, mas não no tempo das suas irmãs, mas no tempo de Deus. E Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. E eu entendi que tudo que eu estava vivendo, que tudo que eu estava passando, não era para que eu fosse morta, não era para que viesse um ponto final na minha vida, mas era para a glória do Senhor, que o Senhor havia permitido sim aquela luta, mas porque hoje Ele já via eu aqui, contando para vocês o milagre, contando para vocês que Deus é bom, Deus é fiel em todo tempo, Ele é fiel, Ele permanece fiel. E depois de 21 dias internada no hospital em Belo Horizonte, depois de 40 dias em Belo Horizonte, eu retornei para minha casa, eu retornei para o meu lar, eu retornei para os meus filhos, eu retornei para minha família. Eu estou aqui contando para você esse milagre. E eu desenvolvi, por causa de todos os traumas, eu desenvolvi a depressão, eu desenvolvi a síndrome do pânico. E Jesus me curou de todas as minhas enfermidades físicas. O Senhor me curou da depressão, o Senhor me curou da síndrome do pânico. Tudo isso que eu estou contando para você, eu não sei quantas horas vai levar, mas tudo isso que eu vivi está fazendo exatamente 7 meses. Isso se passou, irmãos, 3 meses eu vivendo nesta luta, nesta angústia, mas crendo que algo havia se rompido naquela manhã de sábado, vendo que as promessas de Deus haviam se cumprido, porque eram tantas promessas que chegavam até a nós, que o Senhor falava através de um irmão, de alguém, que eu não passaria por uma nova cirurgia, porque através de um exame Ele iria mostrar o seu poder, Ele iria mostrar a minha cura. E tudo isso aconteceu. Tantas coisas, tantos sonhos dos meus filhos que eu queria viver e que para mim parecia algo tão distante, algo tão impossível. O Senhor falava através dos seus profetas que eu iria ver os sonhos dos meus filhos se realizando, e hoje eu posso dizer que eu tenho visto isso, e eu sou um milagre. O milagre sou eu. E hoje, irmãos, quando eu me lembro de tudo que eu passei, eu não me entristeço. As minhas lágrimas são de gratidão. O meu coração é de gratidão, o meu nome é gratidão. Porque hoje eu consigo agradecer, eu consigo ser feliz com tão pouca coisa. E eu consigo agradecer a Deus por tudo. Agradecer ao Senhor por tudo, pelo fôlego de vida, pelo dom da vida. Tantas coisas nós passamos, tantas vezes levantamos, murmurando, entristecidos por coisas naturais, por coisas desta terra. E somos gratos
mais gratos quando estamos na bonança. Esquecemos de agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Esquecemos de agradecer a Deus pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa. Uma coisa eu posso dizer para vocês, eu não sou mais a mesma. Tudo em mim mudou. Tudo em mim mudou. Eu entendo que eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Eu entendo que eu tenho uma vida de Deus. Eu entendo que Ele me deixou viva, porque Ele sabe que eu irei aos 4 cantos do mundo para dizer que Deus é bom, que Jesus existe, que não há vida fora dele e que Ele é bom em todo o tempo, porque eu sou um milagre. Hoje eu posso dizer como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu vejo Jesus em tudo. Eu vejo Jesus em dormir e acordar sem um desconforto abdominal. Eu vejo Jesus em poder conseguir ir para uma academia sozinha. E depois de 7 meses, onde eu tinha um diagnóstico médico, onde tudo no meu abdômen tinha se transformado em uma massa só, tudo havia aderido um órgão no outro. O meu útero, as minhas trompas tinham virado uma massa só. E hoje, quando eu começo a fazer todos os exames novamente, com todos os laudos aonde eu estava com a minha barriga toda cheia de aderência, eu olho para o médico e ele disse: olha, disseram que você estava aí com uma aderência, que você não poderia mais ter filhos. Mas eu te digo que a última palavra vem de Deus, porque milagrosamente as suas trompas, o seu útero, eles descolaram um do outro. Jesus, Ele me criou, o Senhor me fez. Eu sou obra da criação de Deus. Ele que me formou, Ele que formou cada órgão dentro de mim. E aquele que formou cada órgão dentro de mim é poderoso para ir aonde Ele formou e refazer de novo. E é isso que Ele tem refeito na minha vida. Hoje eu posso respirar. Eu não respirava mais sozinha. Hoje eu estou correndo 20 minutos por dia. Eu não caminhava mais sozinha. Eu precisei aprender a caminhar, a respirar. E quem pode fazer isso pelo homem? Porque os médicos já haviam me dado um laudo. Os médicos já haviam me dado um diagnóstico. Mas eu estou aqui para te dizer que a última palavra para a sua vida, ela não vem dos médicos. A última palavra para a sua vida, ela não vem do advogado. A última palavra para a sua vida, ela não vem de pessoas que estão totalmente aquém da sua vida, mas falam e não conhecem nada de você. A última palavra para a sua vida, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. E eu tô aqui para te dizer que Ele é que sabe pensamentos que tem ao meu e ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que Ele desejar. E o fim que Ele deseja para mim e para você é um fim não de tristeza, não de choro, não de lamento, mas Ele tem vida em abundância para mim e para você. Essa é a minha história de vida. Eu sei que eu não tenho poder e nem a minha história tem poder para mudar a sua vida, mas eu sei que aquele que soprou em mim o fôlego de vida, Ele sopra em você agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, aonde este vídeo chegar, as pessoas que Ele alcançar, eu profetizo agora, seja qual a situação que você estiver vivendo, seja qual a circunstância que te cerca, eu profetizo agora que Deus entra neste momento com a providência e Ele te cura, porque Ele é o médico dos médicos. Se você está com um problema na sua família, saiba que Ele é o príncipe da paz. Se você está com um problema na justiça, saiba que Ele é o advogado dos advogados. Ele é o seu advogado fiel. Seja o que for o que você estiver fazendo, aquele que fez por mim infinitamente mais do que eu pensava, sonhava e imaginava, Ele está fazendo por você agora, nesta hora. Porque eu creio que é por um propósito que você está aí assistindo esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você saiba que em Jesus há salvação, em Jesus há milagre,
porque eu sou um milagre vivo. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Música